Durante o julgamento de ação no Supremo Tribunal Federal para impedir ações de inteligência por parte do governo Jair Bolsonaro, o ministro Marco Aurélio Mello interrompeu seu voto para comentar a atitude de seu colega Alexandre de Moraes. Marco Aurélio afirmou que o ministro parecia não estar gostando de seu voto e acrescentou: "Não importa, não ocupo cadeira voltada a relações públicas." São utilizadas. O ministro Alexandre de Moraes não está pela fisionomia gostando de meu voto, mas não importa. Não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Falo isso pela fisionomia de Sua Excelência. E olha que eu não padeço do não me toque. Mas continua. Vossa Excelência se enganou, então. Continuo, não está perdoado. Vossa Excelência sabe que a nossa relação, que não é de hoje, né? Ela suplanta qualquer descompasso, principalmente descompasso visual. O ministro Marco Aurélio foi voto vencido na discussão que proibiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública de elaborar relatórios sobre os chamados antifascistas. A maioria dos ministros considerou que o mapeamento das posições políticas de determinado grupo ou a identificação de opositores ao governo configura desvio de finalidade. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio voltou a criticar o uso do Supremo Tribunal Federal por partidos políticos para interferir no governo eleito democraticamente. Marco Aurélio ironizou, questionando e já respondendo se isso é bom para a democracia e para o Estado democrático de direito. A resposta, segundo o ministro, é negativa. Marco Aurélio ironizou ainda o fato de o partido ter visto violações a direitos fundamentais a partir de matérias da velha imprensa sobre relatórios sigilosos. O ministro disse que a peça se baseia em capacidade intuitiva a partir do que é estampado em jornais e revistas, e questionou: é suficiente? E disse: é muito pouco para respaldar o manuseio, o ajuizamento da ação de descumprimento de preceito fundamental. Assista. Agora, como vota o ministro Marco Aurélio. Presidente, lembro um velho juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Gerardo Magela. Em 1978, quando ingressei no tribunal, ele costumava me dizer: Marco Aurélio, para acompanhar o relator, não há necessidade de sustentar-se. Mas para divergir, sim, é preciso se revelar por que se diverge. É preciso se revelar por que se diverge, principalmente quando se tem, como neste caso, um score acachapante de 8 votos a 0 pelo deferimento da liminar. Em um Estado democrático de direito, o centro político é o parlamento. Parlamento no Brasil, no âmbito federal, retratado nas duas casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, que inclusive contam com o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, que inclusive podem convocar titular de pasta da esplanada visando prestar esclarecimentos. Mas insiste-se em deslocar matéria estritamente política para o Supremo, provocando isso desgaste incrível em termos de poder judiciário. Mais uma vez, digladiam-se partido de esquerda, partido da oposição, como reconheceu o ministro Gilmar Mendes, e de sustentabilidade, e governo, sabidamente de direita. Em
indago a mim mesmo, presidente, e respondo a essa indagação. Isso é bom para a democracia, para o fortalecimento do Estado democrático de direito? A resposta é desenganadamente negativa. Não se avança culturalmente dessa forma. A ótica prevalecente: 8 votos a 0 no sentido do implemento em um processo objetivo a retratar a arguição e descumprimento de preceito fundamental, defere-se a medida cauteladora e leio o fecho do voto condutor deste julgamento, desse resultado de 8 votos a 0, pelo exposto, voto no sentido de deferir a medida cautelar para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos gênero, servidores públicos federais, estaduais e municipais, identificados, e essa identificação ele não me abandona. O Flamengo Acompanhe. Me acompanha o tempo todo, né? Essa identificação somente ocorreu, e foram mencionados alguns nomes pelo colega ministro Gilmar Mendes, a partir do acesso que tivemos ao cadastro sigiloso, ao cadastro de inteligência do Ministério da Justiça. E prossigo no fecho do voto da ministra relatora, ministra Carmen Lúcia: estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. Presidente, esse é o voto. É o voto muitas vezes elogiado, e não vou poder fazê-lo, da ministra relatora. Indago em primeiro lugar: é possível cogitar-se de governo sem inteligência? Não. A inteligência é um instituto universal visando uma boa governança, visando-se ter informações. Informações, vamos frisar bem, mantidas sob sigilo, como imposto, até mesmo, e aqui a questão não é tributária, como imposto até mesmo pela Constituição Federal. Ministério da Justiça e Segurança Pública, fundação dessa entidade maior, desse ministério maior, data de 1822. Antes,
Ministério da Justiça. A certa altura, Ministério da Justiça e Cidadania. Hoje, Ministério da Justiça e atentemos para o complemento e Segurança Pública. Ou seja, um órgão coordenador do sistema nacional único, como convém, sistema como um grande todo, de segurança pública. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. E vejo que essa ação nobre está sendo, para utilizar uma expressão do ministro Francisco Rezec, barateada. Qual é o objeto, tal como previsto na Lei 9.882 de 1999 da DPF? Evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante, algo, portanto, concreto, de ato do poder público. Mas de que poder público? Do poder público retratado nesse tradicional ministério, que é o Ministério da Justiça. Mas é cabível ainda a DPF, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição Federal. Presidente, a inicial da DPF, apresentada pela Rede Sustentabilidade, conta com 34 folhas. 34 folhas. Se formos a essa inicial, nós vamos ver que 9 folhas e meia são utilizadas. O ministro Alexandre Moraes não está, pela fisionomia, gostando de meu voto, mas não importa. Não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Falo isso pela fisionomia de Sua Excelência. E olha que eu não padeço do não me toque. Mas continua. Vossa Excelência se enganou, então. Continuo, não está perdoado. Vossa Excelência sabe que a nossa relação, que não é de hoje, né? Ela suplanta qualquer descompasso, principalmente descompasso visual. Mas, presidente, nessa peça primeira, tem-se nada menos, nada mais do que 9 folhas e meia a revelarem transcrição de notícias dos veículos de comunicação, e não coloco em dúvida o que aventaram os veículos de comunicação, que certamente não tiveram acesso ao cadastro do Ministério da Justiça, sobre o que poderia, subjetivamente, capacidade intuitiva, estar por trás da feitura desse cadastro, a consubstanciar simples predicado, simples elementos de inteligência
Presidente, vou a iniciar. E, após a transcrição a que me referi, e vejo que a Rede Sustentabilidade levanta a bola da imprensa, leio a síntese dos fatos que motivaram o ajuizamento desta ação direta de inconstitucionalidade de tédio. Nós não morremos. Aspas. O que se vê, portanto, a partir do noticiário da imprensa e nada mais. O que se vê, portanto, é um aparelhamento estatal em prol de perseguições políticas e ideológicas a partir de uma bússola cujo nome é o governante de plantão. Quem dele discorda merece ser secretamente, aqui eu penso que o partido se refere ao sigilo, investigado e ter sua imagem exposta em dossiês da vergonha. Conclusão a que chegou sem ter acesso a esses dossiês perante suas instituições laborais. Não me consta que o Ministério da Justiça tenha se dirigido às instituições a que integradas certas pessoas para denegrir a imagem dessas pessoas. Ao que parece, ainda bem que apenas parece, ao que parece, o Brasil, infelizmente, ainda não superou por completo o traço autoritário e ditatorial de limitações indevidas à ampla liberdade de expressão, sobretudo política. Esse pernicioso contexto de violação a direitos fundamentais mínimos atrai a jurisdição dessa egrégia Corte Constitucional. Presidente, como integrante do Supremo, só tive acesso ao cadastro do Ministério da Justiça mediante CD que me veio em envelope lacrado e com uma senha complicadíssima em termos de caracteres, que tive dificuldade para lançá-la e só consegui inseri-la no meu laptop mediante o sistema de cola computacional para conhecer, como conheci. Não tive tempo de ontem para hoje de ver e dominar todo o cadastro, conhecer as diretrizes que visam esse mesmo cadastro. E aí, depois da transcrição desse trecho, se diz esse pernicioso contexto de violação a direitos fundamentais mínimos, de domínio dos fatos alusivos ao cadastro sigiloso, atrai a jurisdição dessa egrégia constitucional. E terminou aqui com a seguinte frase. Termina aqui com a seguinte frase, a inicial. É a breve síntese fática, não há mais nada. Em termos fáticos. O presidente chegou-se a uma ilação. Estaria havendo, sem conhecer-se o conteúdo do cadastro de inteligência, que estaria havendo
desvio de finalidade. E aí, presidente, eu volto à inicial para mencionar certos trechos dessa pérola de peça. E começo, considerado que se contém a folha 14, quanto ao alcance da presente arguição, impugna-se de forma imediata a produção e a disseminação de dossiês sobre um grupo de 579 servidores federais e estaduais. Será que a rede sustentabilidade estava tão bem municiada para chegar, inclusive, à conclusão do número de servidores constantes do cadastro de inteligência do Ministério da Justiça e prosseguiu estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e dos professores universitários citados sob a desculpa de atividade de inteligência. A citação talvez tenha ocorrido na imprensa, nos veículos de comunicação, sob desculpa de atividade de inteligência, mas que se caracteriza como verdadeira investigação censória e politicamente persecutória, atípica diretamente pelo Ministério da Justiça. A folha 18, volta-se a carga, e volta-se a carga com as seguintes tintas: há um verdadeiro aparelhamento estatal para se organizar a estrutura pública oficial contra opositores políticos e ideológicos de qualquer monta. Prossegue a inicial na folha 19. Sob uma perspectiva histórica, é sabido que o movimento contrário ao fascismo, como não poderia deixar de ser, surgiu na Alemanha na década de 1930 como um grupo de extrema esquerda para combater o nazismo. Nos Estados Unidos, ressurgiu na presidência de Trump para fazer frente a grupos conservadores e à direita alternativa que ajudaram a elegê-lo. Se tem, presidente, e não acredito que admita o Ministério da Justiça isso, se tem o controle de grupos antifascistas considerado oposição ao governo, é porque se admite, então, que o governo é fascista. Não subscrevo, presidente, essa ótica e prossigo ainda na inicial. Prossigo na inicial tendo em conta o que está a folha 30. Por essas razões, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade dos atos de instauração de inquéritos. Não tenho conhecimento da instauração desses inquéritos. Nem houve demonstração com a peça primeira da ADPF da existência desses inquéritos que afrontem preceitos fundamentais como a liberdade de expressão. Ainda bem que no cenário nacional estou podendo votar segundo a minha ciência e consciência.
portanto, a partir da mais absoluta liberdade de externar convencimento sobre a matéria. E chegamos, por último, à folha 31, que tem uma presunção, não do que normalmente ocorre, do ordinário, do que se espera de um ministério como o da Justiça e Segurança Pública, mas do excepcional, do extravagante. Afinal, o Ministério da Justiça está produzindo dossiês contra pessoas que se manifestam e ou se organizam de forma pacífica e ordeira contra ideais antidemocráticas, ideias antidemocráticas, fascismo. Termino aqui, presidente. A referência à inicial. Base da peça: capacidade intuitiva. A partir de quê? A partir do que estampado em jornais e revistas. É suficiente para ter-se o ajuizamento dessa ação, como eu disse, nobre, que é a arguição, descumprimento de preceito fundamental? A meu ver, não. Fonte única, vamos frisar bem. Base única desta ação, do pedido formulado nesta ação e já acolhido pela massacrante maioria do tribunal, é o versado pela imprensa. É pouco, presidente, sob o meu olhar. É muito pouco para respaldar o uso, o manuseio, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí tem-se os pedidos formalizados, as folhas 32 e 33 da inicial. Presidente, preliminarmente, concluo pela inadequação da ação ajuizada e extinção do processo sem apreciação da matéria de fundo. Recuso-me a utilizar nomenclatura em voga, não conhecimento da ação, porque a ação, segundo a boa doutrina, é o ato de ir até o protocolo e ingressar com uma petição inicial. Ação não é recurso. E sabemos que direito é ciência. Possui institutos, possui expressões, possui vocábulos com sentido próprio, e na pureza da linguagem está o consenso, está a compreensão sobre a matéria. Vencido, presidente, nessa parte, passo a apreciar o tema de fundo, tendo em conta os elementos coligidos até aqui, elementos pensados do que versado pela imprensa. Em primeiro lugar, o que se contém no Ministério da Justiça, como também se contém em cerca de 40 órgãos de inteligência espalhados pelo país, é sigiloso. Não há acesso. E se porventura se pretender ter acesso, se deve requerer esse acesso. E não havendo a disponibilização, comprovado o interesse,
entrasse o habeas data, presidente, recebi o tal cadastro do Ministério da Justiça. E devo reconhecer que realmente é volumoso. Tive acesso, mas não pude ler as centenas, milhares de folhas contidas no CD que me foi encaminhado. E me foi encaminhado por determinação da ministra relatora. Já aqui, o sigilo foi relativizado. Claro que não vamos extravasar nem meio nem concluído o julgamento que se contém nesse cadastro, mas devo reconhecer, confessar que hoje sou um cidadão ministro bem informado em segurança pública, porque me foi dado, ante o exercício do ofício judicante, só por isso, me foi dado o acesso a esses documentos. O que constatei, presidente, no exame superficial, recuso-me a utilizar o vocábulo perfunctório. E o cadastro, um longo cadastro de pessoas naturais e entidades. E também um cadastro, como convém ao Ministério da Justiça, porque não é apenas da Justiça, mas também é de segurança pública, um cadastro dos movimentos que estão ocorrendo no território brasileiro. A informação, presidente, para quem governa, e o ministro Fux será o governador do Judiciário dentro em pouco, hoje é Vossa Excelência, a informação é básico. Sem a informação, eu digo mesmo que não se governa. E aí se tem que esses diversos órgãos de inteligência a que me referi, cerca de 40 no país, eles devem convergir em termos de elementos, em termos de dados, considerado o órgão central. E o órgão central é esse em relação a ele por ter sucedido o Serviço Nacional de Informações. Não nutro qualquer ranço. ABI. Vou adiante, presidente. Se o Ministério da Justiça tem esse cadastro com tantos dados, o que se irá considerar da ABI? Daqui a pouco teremos o ajuizamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo presente o grande cadastro mantido como deve manter para ser um órgão de informação, um órgão auxiliar do Estado, mantido pela ABI. Ele deve ser muito mais completo, me perdoe, ministro da Justiça, do que um cadastro do Ministério da Justiça. Abrir, presidente, o CD e imprimir algumas páginas, porque eu não gosto de ler nada na telinha. Li algumas pastas desse cadastro. A tarefa para mim foi enfadonha. Mas tive que implementá-la, como eu disse, por dever de ofício. E o que constatei, conhecendo esse cadastro, que
se trata de um cadastro misto. Se tem um monitoramento, vamos falar em monitoramento, excluo o vocábulo patrulhamento, um monitoramento de segmentos contrários ao atual governo, se tem também um monitoramento de movimentos favoráveis ao governo. A conhecida Sara, por exemplo, está nesse cadastro. Aliás, em boa fotografia quanto ao visual. Fizeram justiça ao fotografá-la para o cadastro. Envolve ele, presidente, pessoas naturais, envolve ele atuação privada e pública de diversos segmentos, de diversas ideologias, acompanhamento das pessoas ante a ideologia, pró e contra essas pessoas. O governo atual envolve ainda o registro de movimentos, especialmente das polícias repressivas dos estados da federação, que são as polícias militares, cuidando, portanto, o Ministério da Justiça do todo, único para mim, segurança pública. Mais uma vez, movimentos favoráveis e contrários ao governo. Envolve setores privados e públicos. Envolve, portanto, dados necessários, indispensáveis à manutenção da segurança pública. E tudo, presidente, submetido a algo que afasta a devassa. Submetida ao sigilo, mas presume-se. Potencializa-se o fato de se ter dados de pessoas que, por isso ou por aquilo, favoráveis anteriormente a outros governos, são contrárias ao governo que aí está. Agora eu devo dizer, de início, o presidente Jair Bolsonaro será presidente de todos os brasileiros durante um mandato de 4 anos. É sintomático, presidente, em primeiro lugar, que o requerente e o autor da DPF seja um partido de esquerda. E é sintomático também que seja um partido que não está, se é que o governo tem base parlamentar, não está no que se pode falar de apoio parlamentar do atual governo. Profissão verdadeiramente de fé. Em primeiro lugar, julga-se o processo não pela capa, mas pelo conteúdo. Em segundo lugar, arguição de descumprimento de preceito fundamental não é instrumental próprio à atividade política. Relevância do pedido, sob a minha ótica com o P, que é divisão, nenhuma, não é auditiva, é divisão. Risco de manter-se com plena eficácia ao quadro que sequer é público, de acesso ao grande público,
está mantido em sigilo, que risco? Risco algum, presidente. Peço vênia, presidente, para mais uma vez marchar em sentido inverso ao da tropa. E como bom soldado da minha consciência, indeferir a medida cauteladora e é como voto.